Boa tarde. Prosseguindo com as leituras sobre teoria geral da administração. Estamos tratando do tema das teorias transitivas, teorias de transição, que são pontes de passagem entre a abordagem clássica da administração para a abordagem humanística da administração. E estamos falando sobre uma mulher poderosa, muito poderosíssima na TGA, Mary Parker Fowler. Uma pessoa que levou muito a sério a democracia. Ninguém pode nos dar democracia. Devemos aprender democracia. Palavras de Mary Parker Fowler. Texto do professor Luiz Roberto. Teoria transitiva. Mary Parker Fowler. Texto de 4 de abril de 2020. Introdução. Mary Fowler foi uma assistente social norte-americana, filósofa, pensadora, consultora de administração e autora de livros sobre democracia, liderança, relacionamentos e sobre teoria e comportamento organizacional. Tratou de diversos temas e se antecipou à teoria das relações humanas. Mary Parker Fowler, 1868-1933, uma pessoa que viveu a transição do século XIX para o século XX. Fowler foi uma mulher visionária para a sua época, muito à frente do seu tempo. Por muitas vezes foi esquecida, mas ainda é muito influente por ter introduzido a corrente psicológica na administração. Mary Parker Fowler é uma das pioneiras em observar a entrada da psicologia no mundo do trabalho, ou melhor, de trazer a necessidade da entrada da psicologia no mundo do trabalho. Mulher visionária, mulher empoderada. Fowler foi muito influente por ter introduzido a corrente psicológica na administração. Entrada da psicologia no mundo do trabalho. Fowler também se notabilizou por sua atenção à educação de adultos e na educação informal, letramento, aprofundamento cultural, como um estilo de vida. Segundo suas ideias, não há uma única forma padronizada para administrar. É a realidade, a situação concreta que irá determinar o modelo ou a decisão mais adequada para a administração da empresa. Há todo um contexto situacional que deve ser percebido pelos gestores. A gerência tem que entender o que acontece na esfera da linguagem na organização. Quais são os confrontos de ideias que acontecem na organização? Qual é a cultura estabelecida dentro desta organização? Há um mundo invisível em acontecimento. Um mundo de relações sociais entre trabalhadores dentro de uma empresa.
Não há uma única forma padronizada para administrar. Não há uma receita de bolo. É a realidade, a situação concreta, que irá determinar o modelo ou a decisão mais adequada para o momento da tomada de decisões na organização. O gestor tem de saber ler o que acontece no mundo intersubjetivo da organização. Compreensão sobre as pessoas. No presente da atualidade, Mary Parker Fowler é conhecida por seu trabalho precursor para a administração. Não obstante, sua contribuição rapidamente tenha caído no esquecimento, em especial nos Estados Unidos da América, após sua morte em 1933. Fowler teve a sua inteligência reconhecida muito tempo depois da sua morte e universalmente reconhecida. Fowler procurou abordar as organizações como redes de grupos, em vez de enfatizar as estruturas hierárquicas, e chamou a atenção para a influência das relações humanas dentro dos grupos e dentro das equipes. Em termos dos debates atuais em torno do tema da gestão administrativa e da gerência administrativa, tal perspectiva dificilmente é vista como revolucionária, mas o seu radicalismo e orientação contrastaram com a corrente dominante no começo do século XX. Hoje é supernatural falar sobre liderança, sobre cultura organizacional, sobre clima organizacional, sobre a psicossubjetividade do trabalhador de uma empresa. Mas na época de Fowler, transição do século XIX para o século XX, isso era escândalo. Então, na época, ninguém levou ela a sério. O que essa mulher está falando? Vamos caçar a voz dessa mulher. Até porque é mulher e mulher sabe alguma coisa sobre gestão de negócios. Era como se pensava no início do século XX. Vamos caçar a palavra dessa mulher. Muitas invenções na gestão industrial. Isso não funciona. Nós sabemos como é que a administração da indústria funciona. Sempre foi assim e sempre será assim. Novidades aqui não. Vamos caçar a voz dessa mulher. Como é que é o nome dela mesmo? Fowler, né? Nem nome tem. Vamos caçar a voz dessa mulher. Para a época, eram novidades escandalosas. Mas hoje é uma banalidade falar sobre liderança, sobre cultura e sobre comunicação dentro das organizações empresariais. O radicalismo das ideias de Fowler contrastaram com a corrente dominante no começo do século XX, a corrente do taylorismo-fordismo. Taylorismo fordista. No presente, muitos gestores acreditam que temas como a integração entre pessoas, setores e departamentos da empresa são o resultado da evolução do século XXI. Sabem de nada, inocentes. Fowler já falava sobre isso na transição do século XIX para o século XX.